Opa, aí galera, beleza? Bom, trago aqui mais uma entrevista geek com o último eliminado, Elton Bandeira. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado, Yamani, pelo convite. Estamos aí. Peço desculpas, Yamani, para ti, assim, pessoalmente, que por minha culpa a gente está gravando meio tarde e eu não vou poder falar muito alto, porque o meu pessoal tá dormindo depois dessa porta aqui. E aí não dá para acordar, né, a galera, senão complica. Não tem problema, né? Isso acontece, a gente tem que lidar com os imprevistos, ainda mais lidar com coisas que estão fora do nosso controle, né? Por incrível que pareça. E justamente uma das coisas que aconteceu foi a última eliminatória, né, no Quero Ser Pulador. Ah, sim, pois então. Pois é, acabei sendo eliminado aí, né, Cara, a dinâmica de eliminação é muita pressão, é outro papo. E eu realmente estava bem nervoso. Eu saí do estúdio sabendo que eu não tinha dado o meu máximo, assim. Mas, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, tu não sabe o que a outra pessoa fez. Enfim, aconteceu o que aconteceu, acho que foi justo. Tamo aí. Exatamente. Bom, vocês vão saber um pouquinho mais dessa questão logo após a vinheta. Então, roda a vinheta. Mais uma vez quero agradecer pela presença, por conceder um espaço, um tempinho para poder fazer essa entrevista. E a minha primeira pergunta é justamente isso. O que, que você se motivou? Qual foi o seu maior motivo de você escolher a dublagem, né? De você começar a seguir esse caminho da dublagem? Bom, é uma coisa que eu cheguei a comentar até na minha entrevista, né? Quando eu fui entrevistado para ser selecionado para o programa. O que me acordou de novo para esse sonho da dublagem foi a primeira temporada do Quero Ser Dublador. Porque teve uma época ali, alguns anos antes, que eu já estava acompanhando alguns dubladores no YouTube, eu tinha visto alguns documentários e. Ah, que legal, eu escutava esse cara quando eu era criança e comecei a pesquisar, comecei a ver, mas o sonho ficou meio adormecido, assim. E quando eu vi a primeira temporada do reality, eu meio surtei na batata, assim. Eu olhei, meu Deus, o que é isso? E aí quando eu assisti, eu pensava, eu tinha que estar lá. Só que daí, claro, já tinha passado as inscrições, tudo. Eu acho que quando eu descobri a primeira temporada, tava no terceiro ou quarto episódio. E aí, dali pra frente, esse meu desejo por buscar isso, por consumir esse mundo e seguir as pessoas no Instagram e etc., foi aumentando, aumentando, aumentando. E quando abriu as inscrições para a segunda temporada, eu não pensei duas vezes. Aí eu me joguei de cabeça. Entendi. No caso, você já tinha já uma certa paixão, mas que estava dormente, no caso. Exato, eu cresci com a dublagem, né? Eu nasci em 82, então todos os anos 90 e 80 eu tava lá assistindo os desenhos, escutando o Newton da Mata, o Garcia Júnior, vendo o MacGyver. Então, eu já tinha uma admiração, né? E com o advento da internet e depois com o Cavaleiro do Zodíaco, eu comprava as revistas Herói, que tinha entrevista com Hermes Baroli, com o Elcio Sodré, e aí a gente começou a ver quem eram essas pessoas, né? E todo mundo fala que Cavaleiros foi um marco, e eu vivi tudo isso, né? E então eu era fã, mas depois de um tempo a vida me levou por outros caminhos e meu cachorro tá chorando. Para, França. E, e aí isso ficou para trás, assim, eu me formei em publicidade, eu trabalhei como diretor de arte, eu fui trabalhar com ilustração, com edição de vídeo, eu trabalhei com animação, e aí fui indo, fui indo, fui indo e a dublagem ficou para trás, assim, ficou só como fã. E aí quando eu vi a primeira temporada, eu pensei, opa, não, mas espera aí, eu posso. Por que eu não posso fazer? Eu posso. Acho que eu levo jeito. Então, isso nos levou até esse momento em que eu estou aqui dando uma entrevista para você, senhor Yamani.
Isso que é interessante que você comentou agora, né? Achei legal. Não importa a idade. Eu acho que nunca é tarde para você começar a carreira, né? Você já Exatamente. seguindo o departamento de publicidade. Mas publicidade também envolve um pouco da dublagem. Você tem Uhum. que fazer algum comercial, alguma produção, então é uma coisa que você não tá, entre aspas, afastado. De alguma forma ou de outra, esse caminho tá chegando aí. É, exatamente. Eu cheguei a fazer alguma coisa de maneira informal, né? Eu não sou profissional, com locução, porque eu contratava locutores para fazer as narrações dos vídeos e vídeo institucional e comercial, etc. E num determinado momento eu comecei a fazer as locuções guia para eu editar e às vezes o cliente já ter uma ideia mais ou menos. E aconteceu uma ou duas vezes do cliente gostar da minha voz e querer a minha voz. Aí eu pensei, olha, eu posso trabalhar com a voz. Eu não tinha pensado nisso. Legal, interessante isso. Isso que é fantástico. Bom, é, eu vou fazer uma pergunta, acho que talvez um pouco mais interessante, que é Ok. como você foi representar o sul do país? A última entrevista foi o Glaico, que representou o Nordeste. Agora você está trazendo o sul daqui. Mas que barbaridade, hein, mãe? Cara, eu vi a entrevista com o Glaico, foi bem legal, até fiquei bem feliz, assim, eu e o Glaico, nós ficamos muito amigos, né, e a gente pegava o ônibus junto para ir para Guarulhos e tal, para pegar o avião, e a gente era os de dois polos extremos, né. Cara, foi muito legal, eu me sinto muito honrado. Eu não consegui, até o momento, nenhuma repercussão muito grande, assim. Eu mandei e-mail para todos os jornais aqui do Sul dizendo: ah, sou o único gaúcho representando o Sul no reality. E ninguém deu bola para mim. Mas é porque o Glaico é jornalista e assessor de imprensa, né? Então ele tem as bases, ele tem os contatos, ele conseguiu uma certa visibilidade na mídia, ele apareceu no Jornal do Ceará, na Tribuna, não sei o quê. Ele mandou os links, foi super legal. E assim, como eu me senti representando o sul do país, eu me senti bem. Acho que representei, estou representando, enfim, da melhor forma que eu posso. É, e, enfim, eu fiquei muito feliz de conseguir, né, fazer isso, assim, de conseguir participar. Bem puxado, ir para as gravações, vai e volta, e tudo custeado no custo pessoal, né? Então, foi uma decisão que eu tomei, assim, em família, né, com a minha esposa e tal, porque eu sabia que a gente ia ter que desembolsar uma grana. Eu tinha a sorte que a empresa onde eu trabalho tem sede em São Paulo, então tinha um trabalho também que eu tinha que ir para São Paulo fazer, e eu meio que juntei as duas coisas no início e depois eu fui pagando o resto e assim. Então, Interessante. Quer dizer, você já tinha, entre aspas, para poder chegar até aqui e conseguir fazer todo o processo, você aproveitou essas oportunidades, aproveitou esses ganchos. exatamente, eu fui tentando aproveitar as ferramentas que eu já tinha, né? E dei essa sorte aí da minha empresa ter escritório em São Paulo e eu já tinha que ir para São Paulo algumas vezes. Então, deu certo. Legal. Quais os desafios que você vivenciou neste projeto? Cara, olha, eu vou dizer que é uma jornada de autodescobrimento, né? A gente como fã de dublagem, a gente é fã, a gente gosta de imitar, né, os dubladores, e aí tu pensa, eu levo jeito pra coisa e tal. E quando tu tá ali no reality, vivendo uma coisa mais real, assim, de pressão, de resultado, e por mais que ali os diretores, eles não nos dirigem tanto como era o Hermes na primeira temporada, que ele dava várias dicas, ensinava, dava uma aula, né, na bancada. Isso o Bruno Sangregori falou numa live há pouco tempo, né, que não era a ideia dessa temporada necessariamente dar aula, os diretores estão ali mais para dar uns toques e, enfim, avaliar o resultado. Eu fui descobrindo dificuldades que eu não sabia que eu tinha, porque dublagem não é uma coisa que eu pratico, né, no dia a dia. Então, assim, eu comecei a ver as dificuldades de dicção,
de cometer lisões que eu nem sabia o que era, que era quando tu junta, né, as sílabas, engole letras, enfim. E foi, cara, foi bem bacana, assim, descobrir, né, os meus gaps e entender como superá-los, assim. E vou te dizer que enquanto a gente faz, e aí depois tu aprende alguma coisa, e aí tu reassiste lá a primeira dinâmica que tu fez, tu pensa, puxa vida, se eu fosse fazer agora eu faria diferente. Né? Tu já começa a enxergar os teus erros, assim, é uma coisa muito louca. E foi isso, assim, acho que a pergunta foi a maior dificuldade que eu enfrentei, né? Na verdade, foi essa questão, assim, de descobrir quais eram as minhas limitações e os meus problemas, assim, pra fazer o trabalho. Foi muito, muito legal e deu para aprender muita coisa, mesmo, assim. Ali nos bastidores, o Fábio dava altas dicas pra gente, teve convidados que ficou conversando com a gente na cozinha e dando dica e falando coisas que, sabe, tu nunca tinha te ligado. A minha própria eliminação, cara, é uma coisa que me ensinou sobre mais uma coisa que tu tem que cuidar, né? Que é não perder o tipo. Eu nunca tinha nem pensado nisso, né? A gente pensa em entender a cena, entender a intenção, qual era a intenção daquela frase, cuidar o sincronismo, cuidar para não cantar a pontuação para baixo, lá. Mas tu também, obviamente, né, não pode perder o tipo, perder a linha, a proposta de interpretação que tu tava fazendo. E, e então, olha, mais um aprendizado para conta. E acho que você teve muitas sacadas nessa história toda. Engraçado é que nessa eliminatória, acho que você foi o primeiro corajoso mesmo, que você se arriscou em ir já na Berlinda. É que aqui, você foi bem corajoso, viu? Eu já até comentei, inclusive, no próprio vídeo, na indicação, que você teve essa coragem de se arriscar para poder continuar na competição. Então, cara, todo mundo teve essa reação até na hora ali, né? A Isabela e a Gabi tava do meu lado. Cara, eu me indiquei porque eu achei que era o mais justo, né? Eu sabia que eu tinha perdido uma fala, daí no fim eu falei o texto correndo, né? O que ficou horrível. Então eu considerei a minha falha a mais gritante da equipe. E eu sempre tive muito esse discurso, né, com a minha equipe, dizendo que o líder é o responsável, né? Então, de cuidar. Então, se o líder é o responsável, o líder é que tem que ser penalizado, é que tem que assumir, né? Enfim, foi isso. Eu achei justo, cara. Eu juro que na hora, como a gente tá ali, é um jogo e ninguém quer sair, né? Todo mundo quer ganhar, ninguém tá ali porque, eu tô aqui, todo mundo quer ganhar. E eu pensei em indicar alguém. Mas eu pensei e falei, cara, não é justo com eles, o erro foi meu, o maior erro foi meu. Então eu me indiquei. Não foi uma coisa de prepotência, né, de dizer, vou me indicar porque eu sou foda e vou voltar. Não, me indiquei e fiquei mega assustado e fiquei mega numa bad, assim. Até a Isabela ficou comigo do lado de fora do estúdio, enquanto eu esperava pra gravar, me dando uma força, assim, e ela disse pra mim depois, nossa, Elton, tu tava com uma cara horrível, tava com uma cara de derrota já. Porque eu fiquei mal, sabe? Fiquei mal porque a gente não conseguiu vencer a dinâmica, porque o erro tinha sido meu, enfim, porque no último ensaio eu tinha feito bem na hora de gravar, né? Mas acontece. E acho que esse meu sentimento me atrapalhou também na minha dinâmica ali. Eu tava nervoso, eu já olhei aquele boi cheio de frase e pensei, ai meu Deus, é um monte de coisa. Então, né, quando tu começa uma coisa assim, já mentalmente derrotado, acho que não tinha como ser diferente, né? Sim, e isso que eu achei interessante, porque em todas as dinâmicas que você foi o líder, você se provou ser um fortíssimo candidato, que tinha todas as chances de
estar entre os finalistas. Eu percebia isso, porque a liderança, você trazia conforto, você respeitava os outros, via potencial em cada um, trabalhando da melhor forma possível, ante as dificuldades, ante as próprias indicações que eles fazem entre o diretor, no caso, o Fábio, indicando quem é quem, que tem que fazer o quê. Inclusive também, você fez artes marciais, se não me recordo, no vídeo dos Power Rangers, se não me recordo. Você comentou isso também. Ah, eu sabia que Power Rangers ia cair na prova em algum momento e eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu tinha essa dinâmica, eu tinha confiança de fazer bem, realmente. E deu certo. É que você usou a sua expertise a seu favor, né? A sua experiência de vida. Sim, sim, na dinâmica do Power Rangers, né? Isso, então. Eu sabia que Power Rangers ia cair na prova em algum momento, né? Ia ter de novo. E eu fiquei bem feliz quando aconteceu, porque eu tinha confiança de conseguir fazer as reações, porque eu gosto muito, né? E como eu comentei ali, eu já fiz artes marciais, eu fiz taekwondo, eu fiz um pouco de karatê, enfim, fiz muay thai, então usar o diafragma não é um mistério pra mim, né? E aí eu, inclusive, consegui ajudar o meu time, né? Teve um momento ali que alguém falou "ya", e aí eu falei, cara, puxa o ar, né? Puxa um R no início, não fala "ya", fala "ria", "ria", né? Usa o abdômen. Então foi bem legal, bem legal. Eu queria ter feito uma cena com pancadaria mesmo, assim, com as pessoas levando golpes e fazendo golpes. E ali foi mais eles saltando e montando a guarda, né? E tudo mais, não teve o combate. Mas foi muito legal. E acho que é legal ainda, mas que eu pude perceber nesse episódio, é claro, você houve uma combinação, houve uma coisa interessante no grupo que deu aquela força. É claro que eu falava, pelo amor de Deus, não faça que nem americano. Não imita americano, que é uma coisa que eu detesto que façam. Porque o americano, ele exagera na interpretação. Não uma coisa infantilizada, não. Quando a gente fala reação mesmo, é reação mesmo. Tipo. Tipo isso. Você levar a sentir a coisa acontecendo. Exatamente. Né? Eu sei porque, né, eu confesso, já faço algumas brincadeirinhas assim, esse tipo de coisa, então eu já vejo muito, principalmente Tokusatsu, que pra mim é uma referência grande, melhor que o japonês, melhor que o americano. A gente sabe, não é a mesma coisa, eles só misturam, criam outras imagens. Isso é uma curiosidade que é legal vocês saberem sobre isso. Que a Saban, por ser uma empresa egípcia, ela fez parceria com os Estados Unidos para fazer todo esse trabalho. Deixa eu ver. Né? Então, você fica assim, pelo amor de Deus, torcendo para que não cometesse esse erro. Porque, sério, no fim deu tudo certo. Sim. Porque senão eu ia falar, meu Deus do céu, se fizessem esses erros, ia ficar bravo. Confesso, ia ficar muito bravo.